Bacana! Se vocês prestarem atenção, essa análise inicial ela é fundamental para o seu sucesso mental. Agora a gente vai preencher os arranjos de dados e eu vou começar, como sempre, através do preenchimento da matriz de identidade. A matriz de identidade ela vai relacionar os graus de liberdade com seus respectivos nós. E daí, durante essa análise inicial que a gente fez, nós constatamos que esse exercício se trata de um caso particular da equação de equilíbrio, uma vez que a gente tem todos os x-beta iguais a zero. Pode olhar, aqui nos apoios, nenhum dos apoios tem algum deslocamento imposto. Quer dizer, todos são impostos iguais a zero. Então a gente não tem deslocamento imposto que não seja zero. E ao longo de toda a estrutura também a gente não tem outros deslocamentos impostos. Então a gente sabe que estamos trabalhando com um exercício que é do caso particular da equação de equilíbrio. E nós havíamos combinado que quando isso acontecer a gente vai zerar todos os graus de liberdade conhecidos. Então a gente sabe que estamos trabalhando com um exercício que é do caso particular da equação de equilíbrio. E nós havíamos combinado que quando isso acontecer, a gente vai zerar todos os graus de liberdade conhecidos, que são iguais a zero, e só depois a gente vai numerar os graus de liberdade desconhecidos alfa. Um outro aspecto que eu quero comentar com vocês é que eu te dei toda a liberdade quando você precisar de completar colunas ou linhas, obviamente, desde que seja necessário. E nesse caso a gente já detectou que eu tenho 6 nós, então eu vou acrescentar uma coluna aqui respectiva ao nó 6. Ficou meio torto, mas você entendeu o propósito. Daí eu vou usar um recurso didático que eu criei para fazer o preenchimento da matriz ID. E nesse recurso didático, todos os graus de liberdade que forem flagrantemente nulos, eu vou numerar como zero e vou colocar um zero verde. E se o grau de liberdade for nulo, mas ele estiver camuflado, eu vou usar essa cor amarela para fazer a numeração desse grau de liberdade igual a zero. Talvez nesse momento inicial você não consiga diferenciar o que é um grau de liberdade flagrantemente nulo de um grau de liberdade que é nulo, mas está escondido. Mas você já vai entender. Então minha recomendação didática é para você fazer o seguinte: identifique algum nó que tem uma restrição desenhada. Só que antes de fazer isso, deixa eu te fazer uma pergunta inicial que eu deveria ter feito, adivinha quando? No início, claro. Que é o seguinte: quantos graus de liberdade desconhecidos tem nessa estrutura e quantos graus de liberdade conhecidos tem nessa mesma estrutura? Eu ia falar que essa é a pergunta de $1 milhão, mas não é nada, porque se fosse eu já tinha respondido e estava ricão. E estava uma hora dessas lá nas Bahamas. Então, já que essa provocação inicial foi feita, mesmo que de maneira tardia, a gente vai começar o preenchimento da matriz ID. E a minha sugestão é que você pegue uma caneta verde e identifique uma região da estrutura que tem um vínculo desenhado. Por exemplo, vocês concordam comigo que aqui no nó 3 tem um vínculo desenhado e é um engastamento? Então vocês concordam comigo que é flagrante que nesse engastamento os graus de liberdade U, V e θ são nulos? Porque o engastamento não permite qualquer tipo de movimentação nesse nó. Legal? Vou te dar uma outra sugestão também. Qual outro vínculo você tem desenhado na estrutura? Você não concorda comigo que no nó 5 tem um vínculo desenhado, um apoio fixo? E o que está desenhado no apoio fixo? O apoio fixo, de acordo com o que a gente já conversou, ele impede qualquer movimentação em U e em V. E aí vê se você já começa a se acostumar com o meu método de resolução didático. O apoio fixo, por definição, só restringe U e V. Alguém poderia me falar, mas professor, e o θ? Calma, por favor, responda a minha pergunta. A pergunta é, o que o apoio fixo restringe? U e V. Por isso que eu desenhei 0 U e V. Raciocínio igual ao que eu fiz no engastamento. O engastamento, por definição, tem os 3 graus de liberdade igual a zero, por isso que eu desenhei 0 nos 3 graus de liberdade. Vamos seguir. O próximo nó, 6, tem um vínculo também. É um vínculo de apoio fixo e, como a gente já conversou, 0 em U, 0 em V. E eu faço isso porque tem uma técnica muito interessante que diz dividir para conquistar. E é o que eu estou fazendo, dividindo a resolução do exercício em pequenas partes para que você possa compreender cada uma dessas partes. E se você prestar atenção, a gente migrou de um exercício onde potencialmente nós teríamos 18 graus de liberdade. Por que eu estou dizendo potencialmente 18 graus de liberdade? Porque nós temos 6 nós e potencialmente nós temos 3 graus de liberdade por nó. Então você já imaginou se eu te peço numa prova, resolva esse exercício e a matriz K tem 18 por 18? Meu irmão, você vai precisar de 3 semanas para fazer a prova, não é verdade? Não.
2,5 você consegue? Então, só pelo fato da gente ter o caso particular, eu já sei que o alfa é menor que 18. Claro que seria sempre menor do que 18, porque senão a estrutura não teria vínculo. Mas eu quero que você use essa estratégia de solução para que você possa ir numerando os graus de liberdade aos poucos e dessa forma você consegue entender o exercício, mesmo que seja por partes. Agora, tem alguns graus de liberdade que são notoriamente zero, mas eles estão meio que escondidos aí, não tem nada desenhado neles. E eu te faço o convite para você analisar o grau de liberdade U do nó 1. Se eu pedisse para você apreciar a situação do nó 1, principalmente em relação ao grau de liberdade U, quais seriam suas constatações? Vocês concordam comigo que não existe motivo, e eu falo motivo, eu estou falando de forças e momentos externos, que façam com que esse nó se desloque para a esquerda ou para a direita? Então eu posso constatar que o grau de liberdade U do nó 1 é igual a zero. Daí vou te estender o convite para que você faça uma análise sobre o grau de liberdade U do nó 2. Tem alguma perturbação externa, algum motivo externo que faça com que o nó 2 ande para a esquerda ou para a direita? Não, vocês vão concordar comigo que o grau de liberdade U do nó 2 também é zero. Agora, deixa eu fazer uma coisa, já que vocês estão prestando atenção na aula, participando, tenho certeza absoluta que vocês estão entendendo, porque a gente está fazendo tudo isso bem devagar, e eu vou fazer essa explicação só que de um jeito um pouquinho diferente, já adiantando uma parte da matéria que se chama equações de restrição. Deixa eu te fazer o seguinte convite. Vocês concordam comigo que essa salsichona aqui foi didaticamente dividida em dois elementos, respectivamente os elementos 1 e o elemento 3? Vocês concordam comigo que após uma análise das forças e momentos externos, nós constatamos que o elemento finito que melhor se adequaria para modelar o comportamento físico dessa salsichona seriam os elementos de viga? E você se lembra que, por definição, os elementos de viga não têm deformação axial? Agora, por favor, calma lá, hein? A constatação física vem antes da constatação de qual elemento finito deve ser usado para modelar. Então, devido ao comportamento físico dessa salsichona, eu constato que essa salsichona está sujeita somente à flexão, eu constato que esse elemento como um todo não vai ter deformação axial e por isso eu modelo esse elemento como duas vigas. Então, se eu percebi que esse elemento não terá deformação axial, vocês concordam comigo que como o U do nó 3 é zero, o U do nó 2 tem que ser igual ao U do nó 3 e o U do nó 1 tem que ser igual ao U do nó 2. E por isso que todos eles têm U igual a zero. Muito bem. Então agora a gente não tem mais graus de liberdade escondidos que são iguais a zero. Só que ainda assim eu consigo fazer uma análise bem interessante. Eu faço um convite para que vocês analisem os nós que estejam conectados somente em elementos que se comportam como barra. Temos nós que estão conectados exclusivamente em elementos que se comportam como barras ou elementos que sejam molas. Sim, nós temos. Se a gente analisar o nó 4, ele está conectado exclusivamente em elementos que se comportam como barras ou elementos que sejam mola. O nó 5 está conectado exclusivamente em um elemento que se comporta como barra. Situação idêntica ao nó 6. Então, se nós modelamos esses elementos como elementos que se comportam como barras e elementos de mola, eles não estão sujeitos à flexão. E pelo fato deles não estarem sujeitos à flexão, não faz sentido físico de eu falar sobre grau de liberdade θ em nenhum desses nós. Então, existe uma confusão que as pessoas gostam de colocar zero aí. E zero aí é a mesma coisa que você falar que um homem não está grávido. Matematicamente falando, se você falar que estar grávido o status é 1 e não estar grávido o status é 0, matematicamente faz sentido você falar que um homem tem status 0 para gravidez. Só que eu vou te fazer essa pergunta. Faz algum sentido físico eu questionar se um homem está grávido ou não? Você entende? Eu gosto de usar essa analogia para te dizer que não guarda significado físico em eu colocar θ igual a 0. Repito, se você colocar igual a 0, matematicamente o exercício vai dar igual. Só que conceitualmente é um erro bem grave, porque nesses elementos não estão previstas alterações estruturais que justifiquem você usar o grau de liberdade θ. Muito bem, então nós pulamos de um exercício que potencialmente era composto por 18 graus de liberdade desconhecidos para um exercício que tem 6 graus de liberdade desconhecidos. E nós temos 9 graus de liberdade conhecidos que são iguais a 0. Então, bem melhor, né? Se a gente tivesse algum deslocamento imposto, a gente teria que usar uma matriz 15 por 15 para resolver esse exercício. Se você prestar atenção, então, se trata de uma estratégia campeã. E quando eu falo campeã, a palavra campeão aparece e eu quero te mostrar um negocinho aqui. Dá uma olhada na definição mais
pura, cristalina, de algo de qualidade superior, de uma estratégia vitoriosa, de alcance internacional. Então aprende comigo aí. Eu sei que falta muito para você aprender, mas aproveita essa oportunidade que você está tendo. Aprende. Um dia você chega lá. Aí você assiste a próxima videoaula que eu vou continuar fazendo esse exercício.